Imagine uma criatura que assombra as noites e os sonhos de crianças ao redor do mundo, uma entidade misteriosa que pode assumir as formas mais aterrorizantes que a mente consegue conceber. Hoje, vamos explorar o mito do bicho-papão, uma figura presente em diversas culturas, conhecida por se esconder nos cantos escuros dos quartos, nos armários e embaixo das camas. Mas quem é realmente o bicho-papão? Se liga aí que vai ser foda! O bicho-papão é uma figura lendária que se encontra profundamente enraizada no folclore de várias culturas ao redor do mundo, com menções que remontam à Europa medieval. Naquela época, o bicho-papão era frequentemente invocado por pais e cuidadores como uma forma de disciplinar as crianças, usando o medo do desconhecido para incentivar a obediência. A ameaça de que o bicho-papão viria à noite para levar as crianças mal comportadas era uma tática comum, criando uma imagem aterradora que perdura até os dias de hoje. O termo bicho-papão tem uma origem interessante e diversa. Na língua portuguesa, bicho é uma palavra genérica para qualquer tipo de animal ou criatura, enquanto papão deriva do verbo papar, que significa comer ou devorar. Juntas, essas palavras formam uma entidade que come ou devora, acentuando o caráter ameaçador dessa criatura. Em inglês, a figura é conhecida como Boeman, com o booj, possivelmente originando-se da palavra inglesa arcaica bodge, que se refere a um fantasma ou goblin. Variações do bicho-papão existem em muitas culturas, cada uma com sua própria versão da criatura. Na Alemanha, há o Butzeman na Escócia, o Bogart na Espanha, o Hombre del Saco. Apesar das diferenças culturais, todas essas versões compartilham a ideia de uma criatura assustadora usada para controlar o comportamento das crianças. Essas raízes históricas e etimológicas demonstram como o bicho-papão evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades culturais de diferentes épocas e lugares, mas sempre mantendo sua essência como um símbolo do medo infantil. O bicho-papão é uma figura intrigante e assustadora que permeia diversas culturas ao redor do mundo, especialmente no folclore europeu. Com raízes que remontam à Idade Média, ele era frequentemente mencionado como um ser utilizado pelos pais para disciplinar e assustar crianças desobedientes. A etimologia do termo bicho-papão e suas variações em diferentes idiomas reforçam sua presença global, sendo conhecido por diferentes nomes, mas sempre carregando o mesmo objetivo: incutir medo e respeito nas crianças. Sua aparência é tão variada quanto sua origem, refletindo as diferentes culturas e imaginações populares. Em algumas lendas, o bicho-papão é descrito como um monstro peludo, de formas grotescas e assustadoras, enquanto em outras, ele é apenas uma sombra sem forma, se escondendo nos cantos mais escuros da casa. Suas habilidades também variam, mas geralmente, ele é conhecido por se esconder em lugares onde as crianças se sentem seguras, como em armários, debaixo da cama, ou em outros cantos escuros, esperando o momento certo para assustar. O comportamento do bicho-papão é tão imprevisível quanto sua aparência. Ele não é apenas um monstro físico, mas uma manifestação do medo infantil, alimentada pelas histórias contadas para manter as crianças em linha. Ele é uma figura que encarna a disciplina através do medo, sendo um dos exemplos mais antigos e persistentes do folclore mundial. O bicho-papão é uma figura que transcende fronteiras culturais, aparecendo em diferentes formas e nomes ao redor do mundo. Na Europa, por exemplo, temos o Boeman na Inglaterra e o Bogeyman nos Estados Unidos, que compartilham a função de assustar crianças desobedientes. Já na América Latina, ele é conhecido como Cocô em Portugal e na Espanha, e Cuco em vários países latino-americanos, sempre retratado como um ser sombrio que espreita em cantos escuros, pronto para punir os pequenos que não se comportam. A Ásia também tem suas próprias versões dessa criatura. No Japão, o Kappa é um ser aquático que, apesar de não ser exatamente um bicho-papão, é usado para assustar crianças e mantê-las longe de rios e lagos perigosos. Na China, o Nugi é um espírito vingativo, que pode ser visto como uma figura aterrorizante, similar ao conceito de um bicho-papão. Essas variações regionais mostram como o medo do desconhecido e o desejo de controlar o comportamento infantil levaram à criação de figuras míticas semelhantes em diferentes culturas. O bicho-papão é uma figura que transcendeu gerações e culturas, mantendo-se como uma das entidades mais temidas e presentes na imaginação popular. Na literatura e nos contos, o bicho-papão frequentemente aparece como vilão em histórias de terror e contos de fadas, sendo utilizado para incutir medo, especialmente em crianças.
Ele é retratado como uma criatura que habita lugares sombrios, aguardando para punir aqueles que se comportam mal ou desobedecem seus pais. Esse papel de disciplinador assustador garantiu ao Bicho-Papão um lugar permanente nas histórias contadas ao redor do mundo. No cinema e na TV, o Bicho-Papão encontrou um espaço para se reinventar e expandir sua presença na cultura popular. Filmes como Monstros S.A. apresentam uma versão mais amigável e humorística da criatura, transformando-o em um ser mais acessível ao público infantil, enquanto filmes de terror como A Hora do Pesadelo exploram seu lado mais sinistro e ameaçador, intensificando o medo do desconhecido e das criaturas que habitam a escuridão. Essas representações variam de acordo com o tom e o público-alvo, mas mantêm o Bicho-Papão como uma figura de terror e mistério, nos jogos de videogame e quadrinhos. O Bicho-Papão é frequentemente utilizado como um vilão poderoso ou uma entidade que desafia os protagonistas. Em muitos jogos, ele aparece como um obstáculo a ser superado, uma personificação dos medos mais profundos dos personagens e dos jogadores. Nos quadrinhos, ele pode surgir como um antagonista complexo, cujas origens e motivações são exploradas em narrativas que misturam o horror psicológico com elementos sobrenaturais. A influência do Bicho-Papão na cultura popular reflete sua capacidade de se adaptar e evoluir com o tempo, mantendo-se relevante em diferentes mídias e contextos. Seja como uma figura de terror puro ou como uma representação dos medos e ansiedades humanas, o Bicho-Papão continua a cativar e assustar. O Bicho-Papão, presente em inúmeras culturas ao redor do mundo, é mais do que apenas uma figura assustadora para crianças. Sua representação vai além de um mero monstro escondido no escuro, ele personifica medos profundos e primordiais. No âmbito psicológico, o Bicho-Papão é muitas vezes interpretado como uma manifestação dos medos infantis, aqueles que surgem na ausência de compreensão sobre o que está além da segurança e do conforto familiar. Esses medos se materializam na forma de uma criatura que espreita nas sombras, simbolizando o desconhecido e o incontrolável. Em termos de controle social, a figura do Bicho-Papão é usada há séculos como uma ferramenta disciplinar. Os pais frequentemente invocam essa entidade para ensinar obediência e impor regras, utilizando o medo como uma forma de manter as crianças dentro dos limites sociais e comportamentais aceitáveis. Assim, o Bicho-Papão não é apenas um símbolo de medo, mas também um instrumento cultural de regulação social, uma maneira de ensinar e reforçar valores através do temor. No campo simbólico, o Bicho-Papão representa mais do que o medo do escuro ou do que se esconde debaixo da cama. Ele é a personificação das sombras do subconsciente, dos aspectos desconhecidos da mente que aterrorizam tanto as crianças quanto os adultos. Seu papel é de lembrar que o medo, embora irracional às vezes, é uma parte fundamental da experiência humana. O Bicho-Papão, portanto, serve como um espelho para os medos mais íntimos, aqueles que surgem da incerteza e do desconhecimento. Esse personagem, por meio de suas várias representações e interpretações, continua a exercer uma influência significativa na cultura popular e na psique humana, mostrando como os mitos e lendas ainda têm um lugar importante na compreensão dos medos e ansiedades coletivas. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.